Dia... Que dia que é, pastor, que nós vamos ter o encontro de casais? Dia 28 de agosto, nós vamos ter uma reunião para casais aqui na igreja. Vai ser um café que nós vamos fazer aqui na igreja mesmo, né? Nós estamos tentando edificar aqui um propósito na igreja, construir algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então nós estamos reformulando o Ministério de Homens da igreja. Nós já temos data para o retiro, inclusive o local para o retiro. Só não posso ainda trazer todas as informações para vocês, o retiro dos homens, porque nós ainda estamos definindo algumas coisas, como valores e tal. Mas a gente já tem uma data específica para o retiro de homens. Algum tempo atrás eu estava orando e o Senhor falou comigo. Eu estava orando pela nossa sociedade. E Deus falou assim, que para que a gente tenha uma sociedade forte, nós precisamos de famílias fortes. E para que nós tenhamos uma família forte, nós precisamos de uma igreja forte. E para que a gente tenha uma igreja forte, nós precisamos de sacerdotes fortes. E dali em diante nós começamos um trabalho aqui com homens, nós chamamos de Wolverine, só para mexer com eles, com o ego deles, né? A gente diz, todos vocês que vêm são Wolverine, mas na verdade somos todos carne, né? Não temos adamantio no nosso esqueleto, e nem garras que saem das nossas mãos. Mas nós estamos construindo algo, nós queremos construir algo que venha edificar a cidade, amém? Eu tenho algumas dificuldades assim com alguns irmãos que têm, nós vamos falar sobre dons hoje, que tem o dom chamado missionário, porque o missionário ele sempre tem na cabeça dele que aquele que não se envolve na rua com a igreja, com as pessoas na rua, ele não está fazendo a obra de Deus, né? E eu digo assim, olha, eu admiro muito esse trabalho, mas eu não fui chamado para ir para as ruas. Eu fui chamado para estar aqui dentro. Alguém tem que consertar o lado de dentro. Amém? Alguém tem que fazer isso. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu mandei para um amigo meu lá de Portugal, um pastor amigo meu, mandei ele em PDF para ele dar uma lida e me ajudar com o livro. Ele falou assim, o livro está fantástico, só que ele é muito crente. Eu falei assim, glória a Deus, porque é isso mesmo que eu quero. Eu fui chamado para dentro, então eu vou estar aqui, e aonde o Senhor me levar, todas as ministrações que Deus me dá, ela é para dentro da igreja, não é para fora. Agora isso quer dizer que a igreja não vai fazer um trabalho fora? Não, a igreja de Cristo, se ela é a igreja de Cristo, ela tem que seguir o comissionamento de Cristo. Qual foi o comissionamento de Cristo? Ide por todo mundo, pregue o evangelho para toda a criatura. Então a nossa igreja sim, pode ser missionária. Você pode ser um missionário extraordinário. Se alguém aqui se levantar como missionário, eu vou ser o primeiro a investir na vida dele. Amém? Porém o meu chamado, o meu dom, aquilo que Deus me deu é diferente. Vocês me compreendem? Top! Então nós estamos construindo algo aqui dentro. Eu creio que nós vamos ter muitos frutos. Então nós fizemos um trabalho como os homens, vamos dar continuidade, vai ter o retiro, vamos ter reuniões mensais, com todo o mês, nós vamos ter uma reunião. Qual vai ser a próxima reunião? Que dia? Dia 14, agora do próximo mês, a gente vai ter uma reunião com os homens aqui, tá bom? Se você quer vir, mas irmão, venha, só se você é forte, porque só uma mulher entra nessa reunião. A Lucil. Eu gosto quando eu falo isso, porque tem muito crente que não assiste televisão, sabe? Aí não sabe de quem eu estou falando. Alguém conhece, já ouviu falar da Lucil? Muito bem. O dia que você se encorajar e assistir The Walking Dead, você vai saber quem é a Lucil. Glória a Deus. Se você quiser participar conosco, vai ser bem-vindo. Se você quiser ir no retiro de homens, você precisa dar o seu nome para o pastor Jani Clay, entrega o seu nome lá, e a gente vai estar divulgando nas próximas reuniões,
dia, local, horário, como vai funcionar. Então nós terminamos esse processo com os homens. Não é que nós terminamos, mas a gente já deu a partida, ele está andando. Então agora a gente vai trabalhar com os casais, acredito que até o final do ano, para que ele dê partida, e depois assim a gente vai, porque a demanda é muito grande. Tá? Nós temos os adolescentes da igreja que precisam fazer alguma coisa, nós temos projetos para eles, amém? Tem as crianças que nós temos projetos também, tem os jovens, então, mas a gente tem que ir conforme a gente consegue, amém? Abra comigo então em Romanos capítulo 12. Romanos 12, na verdade assim, irmãos, eu vou dar continuidade àquilo que nós falamos na última reunião que eu ministrei. Porque na última reunião que eu ministrei eu falei sobre Romanos 12. Mas a gente vai dar continuidade numa outra perspectiva. Amém? Romanos, capítulo 12. Nós vamos falar sobre os dons espirituais. Por que nós vamos falar sobre os dons espirituais? Porque é um processo natural da vida de todos aqueles que conhecem a Jesus, que entregam seu coração para Jesus. Existe um processo que eles entram, né? Romanos 8, 28 fala que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Aos que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então existe um processo nas nossas vidas, que todos nós precisamos entender esse processo, porque se nós não entendermos, nós vamos ficar vagando dentro da igreja. Uma das coisas assim que Deus mais tem ministrado no meu coração nesses últimos 4, 5 anos, é que nós precisamos entender de fato o porquê que somos igreja. Há 12 anos atrás, praticamente, quando eu comecei a Cevap, quando nós começamos a Cevap, era eu, minha esposa, a Júlia era bebê na época, e alguns irmãos, alguns estão conosco até hoje, e um sonho, um romantismo dentro do nosso coração, porque nos sentíamos comissionados por Deus, mas não entendíamos nada daquilo. Então a gente começou a nossa caminhada como pastores, como a Cevap, abrindo a igreja, e nós éramos muito mais românticos, meninos, né, em tudo. E ao longo desses últimos 5 anos agora, Deus tem ministrado muito ao meu coração a questão de... Me entenda, eu não estou dizendo que nós precisamos ser profissionais do altar, mas nós temos que ter uma responsabilidade maior. Amém? Existe uma responsabilidade que se repousa sobre uma igreja. Uma igreja não é um lugar onde nós nos reunimos para a gente fazer festa, ou para entretenimento. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos porque existe um propósito naquela cidade. O Senhor nos colocou nessa cidade com um propósito, e esse propósito está sobre as nossas vidas, e nós precisamos entender isso. E não só nós, mas nós precisamos entender, por exemplo, que as outras denominações aqui da cidade, Assembleia de Deus, por exemplo, ela está ligada conosco, nós somos uma só igreja. Um dia eu estava participando de um programa de rádio lá em Joinville, aí o pastor, eu era o único de Jaraguá que estava, o pastor Marcos estava comigo, né? E aí um pastor de Joinville falou assim: olha, qual é a igreja lá sua, pastor? Eu falei assim: a minha igreja é tal, passa o endereço. Eu passei o endereço. Ele falou assim: a melhor igreja lá de Jaraguá é a sua, né, pastor? É claro que é, porque só tem uma igreja.
Eu faço parte de uma igreja, só existe uma. Então, nós somos uma só igreja. E se eu não entender o meu propósito, nós não entendermos o nosso propósito aqui como igreja, a Assembleia de Deus vai sofrer. E se a Assembleia de Deus não entender o propósito dela, nós vamos sofrer, porque somos uma só igreja, somos o corpo de Cristo. Amém? Nós nos reunimos aqui como denominação, mas existe só uma igreja. Amém? Então, o Senhor vem colocando esse compromisso no meu coração onde eu possa me esforçar, todos nós, a entendermos o porquê que existimos como igreja. Cada um de nós aqui temos um propósito e um dom de Deus em nossas vidas. E por isso que nós vamos começar a falar hoje sobre os dons de Deus. Existem 5 passagens nas Escrituras que falam sobre os dons. São, na verdade, 5 listas que falam sobre os dons que Deus liberou sobre a igreja. Para que você possa, você que gosta de anotar e tal, e quiser anotar algumas curiosidades, dom é uma palavra grega que em grego se diz doma, significa presente, que se refere a algo, o presente é algo que você recebe de graça. Então o dom é um presente que você recebe de Deus de graça. Não existe nada que eu vou orar para mim ter o dom de profetizar, eu vou orar para mim ter o dom de curar enfermos. Não existe nada que você faça que possa produzir os dons em você, porque os dons de Deus são dados de graça. É como a graça de Deus, é como a salvação. Amém? Quando eu me converti, eu era de uma igreja, o pastor falava para mim assim, olha, você tem que orar bastante, para você ter os dons. Você tem que orar muito, para que o Espírito Santo venha e te dê os dons. Na verdade, nada que eu faça vai produzir os dons. Nós vamos ver isso mais para frente, não hoje. Hoje nós vamos ficar só, eu não vou conseguir falar sobre todos os dons hoje, vamos só ficar nessa passagem aqui de Romanos, mas existe em 1 Coríntios, existem 2 listas de dons em 1 Coríntios, existe em Efésios 4 uma lista de dons, existe em 1 Pedro mais uma lista de dons, são 5 listas de dons que tem. Os dons são variados, são muitos. Aí hoje você vai entender assim, às vezes você pensa assim, poxa, eu não tenho nenhum dom. Você vai se surpreender com os dons, o que é dom. Muitas das coisas você vive isso na sua vida, mas até agora você não entendeu como um dom de Deus. Então, dom é um presente, é algo dado de graça, Deus nos dá. São dons espirituais porque ele é concedido através do poder do Espírito, né? Na economia de Deus, na administração de Deus, da totalidade toda daquilo que é Deus e daquilo que é o propósito de Deus, o Senhor se dividiu em 3, embora seja um só Deus, Ele é 3, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você pegar as Escrituras, a Bíblia, você consegue dividir ela facilmente em três dispensações, em 3 tempos. Você pega o Velho Testamento e você vai ver o governo de Deus através da palavra, pela lei e pelos profetas. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela é o governo de Deus. Se você pegar os Evangelhos, você vai ver o governo do Filho, agora não mais pela palavra, mas sim pela atitude, ou seja, o Filho de Deus se manifestou na terra, e tudo aquilo que Deus falou através da lei e dos profetas, Jesus colocou em prática na sua vida. Então essa é o tempo dos Evangelhos. E existe uma nova dispensação, um novo tempo, que se inicia em Atos capítulo 2, e que até hoje está vigente, que é o governo do Espírito. O que é o governo do Espírito? O governo do Espírito é quando o governo de Deus, palavra, né? Lei e os profetas. O governo do Filho,
O Filho pega tudo aquilo que Deus falou e coloca em prática, o governo do Espírito. Agora ele pega esse exemplo e coloca tudo dentro de nós, nos dando a condição de vivermos tudo aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então, os dons são espirituais porque ele é concedido pelo governo vigente, pelo governo que está estabelecido nesse tempo, e que vai se encerrar quando o Cordeiro voltar para buscar a sua igreja. Amém? Para você que tem curiosidade, todos podem ter o dom, toda a humanidade, todas as pessoas que vivem hoje, elas têm algum dom que é dado por Deus. O que vocês acham? É impossível você dizer, por exemplo, que Silvio Santos não tem o dom do carisma. É ou não é? Existe uma linha de entendimento da teologia reformada, que é a que eu mais tenho me identificado nesses últimos tempos, e tenho estudado sobre ela. Não é a teologia pentecostal, não é a igreja pentecostal pensa um pouco diferente, a igreja tradicional pensa um pouco diferente, mas a teologia reformada, ela explica a graça em dois aspectos, a graça comum e a graça especial. Esse é um assunto que a gente precisa de 5 horas para a gente poder explicar ele todo. Mas para que a gente possa entender sobre os dons, existe uma graça que é comum, é para todos, alcança a todos. E existe uma graça especial, que essa graça não é para todos. É para aqueles que se entregaram verdadeiramente ao Senhor. Por exemplo, eu tenho falado isso nos vídeos que eu estou mandando para os homens, né, do estudo sobre a hombridade espartana. Uma pessoa pode não servir a Jesus, um homem pode não servir a Jesus, mas ele honra o seu pai e sua mãe. Você acha que a promessa que existe para aquele que honra o pai e a mãe não vai alcançar ele só porque ele não serve a Jesus? Isso é graça comum, alcança ele sim. Amém? Então, a graça comum é para todos, e a graça especial é para aqueles que entregaram suas vidas para o Senhor. Amém? Vamos ler então Romanos capítulo 12, para a gente poder começar a entender. Como eu falei, eu não vou falar muito sobre os dons em si, mas eu quero falar sobre como ele se aplica, o porquê que ele existe, e o porquê que ele habita, e como nós desenvolvemos ele. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, tendo muitos membros, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, se esforce em fazer; o que exorta, faça com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; e o que exerce misericórdia, com alegria. Deixa eu perguntar para você sabia, lendo aqui,
que a contribuição é um dom? O apóstolo Paulo, ele coloca esse dom, porque assim, ó, nós temos, vai pegar lá 1 Coríntios capítulo 12, onde fala sobre, onde tem a primeira lista dos dons, e você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele está combatendo dois entendimentos errados que haviam na igreja de Corinto. Primeiro, eles achavam que o dom de profecia era o melhor e o dom de línguas era melhor. Tanto é que ele deixa os dois dons por último, principalmente o dom de línguas. Falava assim, não, aquela pessoa ali, o Xande não ora em línguas, então o Xande não é espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele estava anivelando, assim, beleza. Eu tenho que atender o rock de vez em quando, irmãos. O rock, eu não sei se é o rock ou o liminha. Vocês me ajudam depois a escolher. O rock é melhor, mas parece, né, o rock. Amém, volta para cá. Então o apóstolo Paulo, ele está colocando, ele coloca aqui o dom de profecia junto com o dom de contribuição. Então aquele que contribui é tão importante quanto o profeta. Mas nós achamos assim, não, o importante é o profeta, é o pastor, né? É o mestre, quem está ensinando. Não, queridos, quem fez o café hoje aqui para nós, e nós vamos tomar daqui a pouco, é tão importante quanto eu estar aqui pregando, quanto o Juninho está ministrando louvor. Quem recebeu lá na porta é tão importante quanto aquele que está pregando. Aliás, eu só posso pregar aqui porque ontem um grupo de irmãos vieram e limparam a igreja, lavaram as cadeiras aqui. Amém? Isso é o ministério, isso é o serviço. Então, é importante nós sabermos, porque nós vamos entendendo o quanto somos preciosos para o Senhor. E nós vamos entender aqui, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os dons e ele fala sobre o corpo. Qual é a parte mais importante do corpo humano? Coração? Se tirar o coração de alguém, acabou, né? Então nós poderíamos dizer que o coração é a parte mais importante. Se você acha que o coração é a parte mais importante, corte o seu dedo mindinho. Fique sem o seu dedo mindinho para você ver. Para o corpo, o dedo mindinho é tão importante quanto o coração. Eu tenho um amigo meu que ele perdeu o dedo polegar, se eu não me engano, foi que ele perdeu, um pastor amigo meu. Não é o pastor Johnny Clay. O pastor Johnny Clay é um outro pastor amigo meu que também perdeu um dedo. E ele falou para mim assim, a maior dificuldade que eu tinha quando eu perdi o meu dedo era abotoar minha calça. Como que um dedo pode fazer tanta falta para alguém? Não é? Então cada parte do nosso corpo ele é importante. Quando o apóstolo Paulo ele começa a ensinar sobre isso, ele vai falar sobre os dons e ele fala que isso é uma coisa boa, perfeita e agradável, é uma vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Então ele começa a preparar o terreno, né? Então nós vamos ler de volta aqui o versículo 1, 2 e 3, é quando ele começa a preparar o terreno para ele poder ensinar. Ele fala assim, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira coisa que eu preciso entender para que os dons de Deus sejam manifestos na minha vida, é que aquilo que eu falei no último domingo que eu ministrei, nós precisamos entender que o nosso corpo não pode governar as nossas vidas. Eu falei isso, eu sei que tem alguns irmãos que estão hoje aqui pela primeira vez, alguns vieram já algumas vezes, mas olha só, nós somos corpo, alma e espírito, amém? Nós somos exatamente como o nosso Deus, por isso que ele fala que ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, ele é um, mas é três, é Pai, Filho e Espírito, amém? Então ele nos fez também três, corpo, alma e espírito.
O corpo Ele nos deu para que nós possamos nos relacionar com as coisas da terra. A alma Ele nos deu para que nós possamos nos relacionar com as pessoas. Então todo o amor que você sente no seu coração pelo seu próximo, pelo seu filho, pelo seu marido, sua esposa, está na sua alma. Por isso que quando um amigo seu te rejeita, você fica com aquela dor, assim, aquela tristeza dentro de você, né? É porque a sua alma, ela foi ferida. Amém? E o Espírito o Senhor nos deu para relacionamento com Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar isso. Ele fala assim, olha, o Espírito é o que vai conceder, o Espírito Santo é o que vai conceder os dons na sua vida. Então a primeira coisa que você tem que aprender é abrir mão da sua carne, dos seus desejos. Porque enquanto os seus desejos, a sua carne estiver te governando, o Espírito que está dentro de você não pode ser tocado. A grande verdade é que nós deveríamos ser espírito, alma e corpo, começando a nos relacionar com Deus, com pessoas e por último, com as coisas, com a terra. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, olha, você precisa apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Você tem que abrir mão daquilo que você deseja, para que você possa então experimentar esse toque do Espírito Santo no seu espírito, e você possa receber os dons. Depois ele fala assim, e não seis, vamos ler aqui, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala assim, olha, existe uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade de Deus, mas para que isso aconteça na sua vida, você tem que abrir mão dos seus desejos, dos seus sentimentos, de tudo aquilo que arde em você, e você precisa se render ao Espírito, e a vossa mente, que é a vossa alma, que é a nossa alma, ela não pode se moldar às coisas que o mundo está vivendo. Sabe, muitos de nós, eu falava isso esses dias, muitos de nós estamos muito envolvidos com as coisas do mundo, aquilo que o mundo oferece. Jesus, quando ele entra no barco de Pedro, ele fala, uma das coisas que ele fala, afasta-se um pouco da terra. Sabe, ele estava numa iminência de um grande milagre. A multiplicações, aliás, a pesca maravilhosa, né? Eles iriam jogar as redes e iam pegar muitos peixes. Mas a primeira coisa era, afasta-se um pouco da terra. Ou seja, nós precisamos abrir mão um pouco das coisas. Para que o Evangelho, para que esse Cristo possa viver em nós, nós precisamos abrir mão de muita coisa que tem nos aprisionado. E sabe, eu não estou dizendo assim que agora todo mundo aqui para com as suas atividades, para com a sua vida secular, e vamos todo mundo ficar dentro da igreja só orando e buscando a Deus e consertando as nossas vidas. Não, eu estou dizendo o seguinte, vai lá no seu trabalho, e mostre a Cristo lá no seu trabalho. Aonde você estiver, seja um exemplo de Cristo lá. Mas para isso nós precisamos abrir mão das nossas vontades e da nossa mente, da nossa alma. Então ele trata primeiro o corpo, você precisa se sacrificar. Segundo, a sua alma, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Necessariamente você precisa não entrar naquilo que o mundo está vivendo, né? Às vezes eu fico surpreendido assim, às vezes eu vou conversar com alguns irmãos, eu fico surpreendido assim com algumas coisas que a gente ouve, né? Alguns palavrões que falam, algumas atitudes que tomam, assim, é triste isso, porque aí às vezes você pergunta assim, ô irmão, não fala assim, que é isso? Eu falo, não, mas é que aonde eu estou, as pessoas, essa é a linguagem das pessoas lá. Pois é, mas a Bíblia diz que nós não podemos criar a forma do mundo, nós temos que ser diferente daquilo que o mundo é. Amém? Um dia, irmãos, eu estava no monte orando, nós ficávamos 3 dias orando no monte. Quem lembra desse tempo? Era bom demais.
3 dias nós ficávamos no monte orando, e nós recebemos lá um dia de noite, estava só eu e mais um irmão, e aí recebemos um casal da igreja, e nós começamos a conversar e tal, depois da oração, e a irmã fala um negócio, Jesus da glória, ela falou bem assim, não se preocupe, não vou falar o que ela falou, mas você vai entender o que ela falou. Ela falou assim: se o meu marido não me ajudar, pastor, eu falei assim, meu Deus, como pode isso sair da boca de um cristão? Já é estranho sair da boca de uma mulher, ainda mais um cristão, né? Então nós não podemos criar a forma do mundo. No mundo, irmãos, nós influenciamos. Amém? A nossa vida precisa ser tão diferente do que aquilo que o mundo vive, que nós temos que influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Amém? Vocês estão me olhando de um jeito que eu estou começando a ficar preocupado. E aí no versículo 3, vamos ler o versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Depois nós vamos ver, talvez no próximo culto, nós vamos ver que a fé também é um dom. Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, pela graça que me foi dada, sabe, tudo o que nós vivemos de Deus é pela graça, ou seja, recebemos de graça, você não precisa pagar penitência para que você tenha salvação. Oi. Sabe, irmãos, existe um problema muito grande na igreja hoje. Sabe, o que mais escraviza as pessoas não é a prostituição, os vícios. O que mais escraviza as pessoas não é a pornografia, não é o álcool, não é o tabaco. O que mais escraviza as pessoas hoje é algo chamado religião. Porque a religião nos ensina que nós temos que merecer algo. Você tem que fazer por merecer. E com isso nós abolimos tudo aquilo que Cristo fez por nós. Sabe por que muitos crentes, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, que são filhos de Deus, eles andam com um jugo gigantesco dentro deles, porque eles acham que eles têm que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Uma vez eu perguntei para uns irmãos, falei assim, vocês têm certeza da salvação? E aí eles falaram, não tenho certeza ainda da minha salvação. Mas por que você não tem certeza da salvação? Não, é porque eu tenho muita coisa para mudar ainda na minha vida, tenho muita coisa para as coisas, eu tenho muita coisa para consertar na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo Paulo era o cara, irmãos. O apóstolo Paulo, ele era fantástico. E ele chega para Deus e fala assim, Senhor, tira de mim esse espinho que está na minha carne. E o Senhor falou para ele assim, a minha graça te basta. Em outras palavras, sabe que o que o Senhor estava ensinando para Paulo, que não era o que ele produzia, que fazia com que Deus se manifestava na vida dele. Não era aquilo que ele tinha habilidade para fazer, mas era aquilo que foi depositado sobre ele pela graça. E a graça, ela vem acompanhado de outra palavrinha, fé. A fé é uma certeza. Então deixa eu te falar uma coisa. Como que eu sei que os dons vão se manifestar na minha vida? Pela fé. Eu sei que foi me dado de graça, está disponível para mim, e eu creio em mim, eu creio dentro de mim, que quando eu orar por um paralítico, ele vai andar. Mas nós achamos que nós temos que estar com uma vida 100% retinha ali. Nós precisamos buscar isso, sim. Não estou dizendo que agora vamos viver de qualquer jeito. Eu falei isso esses dias aqui.
A lei não foi destruída. A lei ainda continua apontando a vontade de Deus. Porém, hoje eu estou na graça. Se por um descuido eu caí em algum erro, o Senhor, a graça dele ainda está disponível para mim. Então, tudo isso nos é dado. Como que eu vou transformar a minha vida num sacrifício vivo? Fé. A graça de Deus, a fé. Como que eu vou me separar do mundo? Fé. Eu sou diferente do mundo, eu sei que sou feito uma nova criatura, eu creio nisso, eu tenho fé nisso, e a graça de Deus me alcança. Então eu entendo que não importa o que eu fui, a partir de hoje Deus me deu uma graça. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele começa tratando o corpo, ele fala assim, olha, você precisa se render como um sacrifício vivo. Depois ele trata da alma, ele fala, não crie a forma do mundo, renovai o vosso entendimento, renove a sua mente, para que você possa experimentar o que é boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E terceiro, tudo isso é pela graça, mediante a fé. Amém? Não existe o que você faça. Vou fazer um jejum de 500 dias, para que eu possa vencer a carne. Você vai morrer, irmão. Se você tiver que fazer um jejum, faça pelo propósito correto. Não para barganhar com Deus, para ter mais unção, ter mais presença, para você... Não, tudo isso já nos foi dado, através da graça. Agora, o porquê que os dons são distribuídos? Vamos ler do versículo 4 de Romanos 12. O 4 e o 5 nós vamos ler. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Por que os dons, eles foram distribuídos? Qual é a função deles? Uma coisa que eu acho linda no nosso Deus, é que Ele não dá tudo para uma pessoa só. É como eu falei antes, nós precisávamos que alguém viesse aqui no domingo, no sábado, limpar a igreja. E os irmãos vieram, e hoje nós podemos sentar nas cadeiras limpas, que foram areadas. Não sei se ainda falam assim, mas na minha época lá falava arear. Então, o corpo de Cristo é onde funcionam os dons, e todos têm um chamado de Deus para isso, todos receberam uma porção do dom de Deus. Uma das coisas mais tremendas, olha só, Efésios capítulo 5, eu já preguei isso aqui, ele fala sobre se encher do Espírito, e ele fala como nós nos enchemos do Espírito, né? O 5:18 fala assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos e louvores. Primeira coisa, para mim me encher do Espírito, eu preciso louvar a Deus, adorar ao Senhor. Segunda coisa, sendo grato a Deus por tudo. E terceiro, sujeitando-vos uns aos outros. E eu sempre falo isso, que quando eu leio isso, eu sempre eu tenho uma confusão dentro da minha cabeça, porque o certo seria tolerar uns aos outros. Mas ali o Senhor está falando sujeitar uns aos outros. Sabe o que isso quer dizer? Existe uma porção poderosa na irmã Vera. E se eu sou pastor, mas se eu não me sujeitar àquilo que Deus depositou na vida dela, eu não vou ser completo. Nós somos uma comunidade, e vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, o que dá vida ao corpo de Cristo é os dons. Deus não deu tudo a uma só pessoa, Ele distribuiu isso, e o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação do corpo, ele fala assim, olha, assim como o corpo
tem vários membros, assim nós somos membros um do outro. Estamos ligados em Cristo. Cada um de nós temos uma importância. Eu tenho observado as gêmeas, os nossos cultos. Quantos anos vocês têm? 11 anos? Elas vêm, talvez seja uma das pessoas que mais prestam atenção no que eu falo. As duas ficam assim, ó, o tempo todo, prestando atenção em tudo aquilo que eu estou falando. Hoje vocês conhecem elas como as filhas do Maico, as gêmeas. Nem eu, você vai perguntar quem é quem, eu não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O que Deus está construindo nelas é tão importante para a minha vida. E eu sei que vai chegar um dia que tudo aquilo que é dom de Deus na vida delas, elas vão repartir entre nós também. E eu vou ser beneficiado com tudo aquilo que ela é, que elas são, que elas receberam desde a eternidade. Deus não dá tudo para um só. A Jamile tem coisas poderosas de Deus dentro dela. Amém? Então nós precisamos entender isso. Os dons na igreja é o que dá vida ao corpo. Sabe, a vida ao corpo de Cristo está nos dons, porque um vai alimentando o outro, um vai alicerçando o outro, um vai cobrindo o outro, e nós vamos juntos nos fortalecendo. Precisamos um do outro. Nós nunca seremos completos enquanto nós formos individuais, irmãos. Às vezes eu não entendo algumas coisas. Não entendo algumas pessoas. Daí eu olho para o meu corpo. E tem partes do meu corpo que eu não gosto. Que eu queria muito não ter. Pelo menos assim que não tivesse tão avantajado assim, né? Então, às vezes, a gente está dentro do corpo de Cristo e tem coisas ali dentro, tem pessoas que a gente não concorda com elas. Que elas fazem uma coisa e falam assim, poxa, eu faria diferente, se fosse eu faria diferente. Mas espera aí, qual é o chamado? Tenta falar para um mestre, por exemplo, que ele precisa orar 5 horas por dia. Tenta falar para um mestre para você ver. Tenta falar para um profeta que ele precisa conhecer a Bíblia de cor. O mestre vai dizer assim, você está louco, profeta, você está louco. Se você lesse mais a Bíblia, profeta, você não estaria fazendo esses atos proféticos louco teu aí. E o profeta olharia para o mestre e falaria assim, olha, se você orasse mais, você não seria tão frio assim como você é. Sabe, nós vamos chegar nesse ponto, porque na lista dos dons em Efésios 4, ele revela que todos eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então nós precisamos uns dos outros. Você precisa desse irmão que está do seu lado. Eu preciso das minhas filhas, eu preciso da minha esposa. Eu preciso de cada um de vocês aqui. Deus não me deu tudo. Amém? Tem um irmão aqui dentro, eu não vou falar o nome dele para ele não se achar. Mas tem um irmão aqui dentro que ultimamente eu tenho procurado muito ele, para me aconselhar com ele. E sabe, eu achava assim que para ser o meu conselheiro, precisava ser um apóstolo, precisava ser um profeta das nações. Eu procurei esses, mas eu descobri um conselheiro aqui dentro. Quando eu resolvi aceitar que nós temos tudo aquilo que nós precisamos, nós temos aqui dentro, irmãos. Se precisa de um conselheiro, a gente tem conselheiros aqui dentro.
Então nós precisamos entender, o nosso Deus ele é perfeito, Ele distribuiu tudo por igual, amém? Então você é importante, existe um dom dentro de você que precisa ser liberado sobre as nossas vidas. Versículo 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, se esforce em fazê-lo. Ou o que o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Essa é a lista de dons que tem aqui. E eu quero, para nós encerrarmos hoje, eu quero falar um pouquinho sobre cada um. Não vou entrar muito em detalhes, porque a lista as duas listas que estão em 1 Coríntios capítulo 12, elas são mais abrangentes, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre esses dons. O primeiro dom que é dito ali é o dom de profecia. E nós sempre achamos que o profeta é aquele que diz, assim diz o Senhor, faça isso, faça aquilo, né? E muitos procuram os profetas como se fossem gurus. O que eu tenho que tomar uma decisão, o que eu faço? Ora por mim. Você tem uma palavra para me dar? Eu ouço muito isso. Eu vou às vezes num lugar onde tem crente e eles falam assim, olha, ora por mim aí, pastor. Aí eu oro. Aí eles veem que não falo nada, daí eles falam assim, você não tem uma palavra? Eu falei, tenho. Vamos pegar a Bíblia, vamos abrir a Bíblia aqui então, vamos ler a Bíblia. Aí eu leio a Bíblia, e a pessoa fica... Porque o dom de profecia não é aquele guru que fala o que você tem que fazer quando você está aflito. Isso é um dom também. Isso é um dom também, nós vamos ver isso. Mas o dom de profecia, na verdade, é quando Deus dá a uma pessoa um discernimento sobre aquilo que Ele disse, sobre aquilo que Ele falou. A pessoa tem, eu vou ler como eu escrevi aqui, irmãos. É o dom, profecia é o dom que Deus dá a uma pessoa, onde ela consegue discernir uma direção de Deus, que está apontando, que Deus está apontando, seja para um indivíduo ou para um coletivo. O dom de profecia, ele sempre está mostrando um caminho. O dom de profecia, ele está mostrando um destino. Ele está apontando um lugar. O dom de profecia não é aquele que nós estamos aflitos, esperando uma resposta de Deus, então a gente recebe aquela resposta de Deus. De alguém que fala assim, diz o Senhor, ele não sabia de nada da nossa vida, e ele começou falando, não, isso não é. Um profeta pode fluir assim, mas ele não, necessariamente quem age assim é um profeta. Porque o profeta, ele tem o discernimento de Deus. Sabe, em 1 Coríntios a gente vai ver assim, exerça, o versículo, acho que é o versículo 3 do capítulo 4, fala assim, exerça o seu dom segundo os oráculos de Deus. E quando a gente fala oráculo, a gente já pensa que o oráculo é a pessoa. Não, oráculo é a palavra de Deus. Nós nunca podemos profetizar algo que a Bíblia condena. Eu conheci um pastor estava me contando que a sobrinha dele congrega numa igreja, não vou falar onde nem qual igreja, mas na região onde ela mora tinha um rapaz que tinha problemas mentais. E aí um profeta da igreja dela falou assim, que Deus iria curar esse rapaz. Mas para que Deus curasse esse rapaz, ela precisaria ter um filho com esse rapaz. Profeta.
Irmãos, a profecia tem que estar de acordo com as Escrituras. O profeta verdadeiro, ele aponta um destino. Ele discerne algo no Espírito e ele aponta um destino. Ele tem um destino que ele está apontando. Pega os profetas da velha aliança e você vai ver que todos eles... Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar. Os dons, esses dons eles são revelados na nova aliança, mas na velha aliança haviam três dons só. 3 dons. Era o dom de reis, sacerdotes e profetas. Os únicos que a Bíblia fala na velha aliança. Amém? Eu acredito que isso é porque o governo era da palavra e não do Espírito. O governo era de Deus e não do Espírito. Os dons se multiplicaram quando o Espírito começou a operar. Então a profecia, o profeta, irmãos, ele vai apontar um destino. Se alguém chegar na tua casa e falar assim, olha, assim diz o Senhor, para você pega a Bíblia. Pegue a Bíblia, não seja enganado. Aliás, o que eu estou falando para você aqui, pegue a Bíblia. O segundo dom que o apóstolo Paulo trata aqui é o dom de ministério ou serviço. É um dom dado por Deus com o propósito de servir pessoas, igreja ou nações. Ministério é serviço, tá? Ministério não é cantar na igreja, ministério não é receber as pessoas na porta, ministério não é entregar a ceia, ministério é servir, engloba tudo isso, amém? Então hoje nós podemos dizer, quem foi que fez o café? Foi a pastora Adri que fez o café hoje? Hoje a pastora Adri exerceu o ministério dela, ela fez um café para nós tomar depois. A pastora Adri tem um ministério, e ela está exercendo esse ministério. Oi? A Paty está exercendo o ministério dela lá embaixo. Ela está servindo a igreja, cuidando das crianças. Amém? O Juninho, o Lucas, exerceram o ministério aqui, servindo as nossas vidas através dos cânticos, da música, do seu instrumento. Então, ministério, aqui está falando de serviço. Então, trabalhar na igreja é um dom. Trabalhar na igreja é um dom. Limpar a igreja é um dom. Ontem um irmão falou para mim assim, pastor, depois que nós terminamos aqui toda a limpeza da igreja, né, dei uma aula prática para o pastor Marcos de como se tornar pastor, a gente colocou lá no grupo da igreja lá, né, pastor? Quando nós terminamos aqui, o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu não consigo vir todo domingo, mas um domingo sim, um domingo não, eu vou vir de manhã e vou dar uma geral na igreja aqui, porque de 2 em 2 meses é bem complicado. Às vezes não limpa direito, enfim, não fica bonito como tem que ficar, cheiroso como tem que ficar. Ministério, serviço. O terceiro dom que ele fala aqui é o ensinar. E vou dizer uma coisa para vocês, ninguém quer aprender, irmãos. A tua alma não quer aprender. O dom de ensino é o mais difícil dentro de uma igreja. Se nós dissermos assim, ó, a partir da semana que vem nós vamos ter um culto de ensino todo domingo de manhã. É o culto que vem menos pessoas. Sabe por quê? Depois nós vamos ver a lista de Efésios outro dia. Mas na lista de Efésios existem cinco dons ministeriais, né? Dons de serviço. O apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o de ensino, que é o mestre, é o ensinar. Cada um deles tem uma função. O apóstolo é aquele que traz os fundamentos para a igreja, o profeta é aquele que demonstra o destino,
O evangelista é aquele que está no meio de todo mundo ama o evangelista. Ele está na rua, ele junta gente, é um negócio fantástico. O pastor é aquele que cuida, que tira os carrapichos, que passa o óleo, às vezes usa a vara, às vezes usa o cajado, mas é aquele que cuida no final das contas. E o mestre, o ensino, ele é o responsável pelo amadurecimento da igreja. Onde que você amadureceu? Estudando, na escola, não é? Então, o ensinar, existe uma responsabilidade muito grande, porque ele está trabalhando com a maturidade, levando as pessoas, esses cristãos, agora aquele que tem o dom de ensinar, ele está levando esses cristãos a um nível de maturidade. Você daria toda a herança que você tem para uma criança? Gálatas capítulo 1 fala assim, Gálatas 4:1 fala assim, que o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, se ele for imaturo, não adianta de nada ele ser dono de tudo, ele vai ser como um escravo, como um servo, não vai poder tomar posse daquilo. Por isso que nós precisamos amadurecer. Então, o ensino está para o amadurecimento. Não fuja de aprender, irmãos, não fuja do ensino. Amém? Sabe por que você está cansado, querendo que o culto acabe logo? Porque eu estou ensinando aqui. A sua alma não quer aprender. A sua alma quer continuar sendo a menininha, o menininho, aonde chora e ganha o bico, a chupeta na boca, a mamadeira. Então, nós precisamos amadurecer. E esse dom precisa ser revelado dentro da igreja e você precisa amar esse dom. E o último na listagem aqui dele, nós encerramos com isso, é o dom de exortar. Eu cresci na igreja, mas eu ouvia muito na igreja quando eu congregava, logo que eu me converti, que falava assim, quando um irmão subia o altar, ele pegava e aqui, ó, tá, porque vocês precisam se converter, blá, 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 blá. Dava aquela surra na igreja, ele estava exortando a igreja. A palavra exortar, no sentido de dons aqui, não está falando daquele cara que está com um pedaço de pau batendo em todo mundo, com a Lucil na mão, entendeu agora? Mas exortar aqui significa você levar as pessoas, você levantar as pessoas através de toda a ênfase daquilo que você está falando. Você pegar alguém que está caído e você vai exortar ela, você vai levantá-la com aquilo que você está dizendo. E sabe, não é o último, né? Tem mais um ainda, desculpe. Mais dois ainda. Então esse é um dom, irmãos, que nós precisamos dentro da igreja. Onde alguém está caído, ele vai lá e levanta. O quinto dom, tem mais 3. O quinto dom, contribuir. Você trazer, eu acho muito legal, porque eu tenho uma versão da Bíblia que quando fala contribuir, não fala contribuir, fala repartir. Repartir. O que eu percebo com isso? Sabe, se tem algum lugar que você tem que ir, e não seja essa a ideia que eles estão dizendo, se estão dizendo que você tem que dar tudo, não é dom. Porque o dom é repartir. Deus me deu muito mais do que eu preciso, então eu vou repartir o que eu tenho com aqueles que não têm. Então eu vou repartir. Eu tenho 2 casacos, o meu vizinho está com frio, então eu vou dar um para ele. Isso é o dom de contribuir. Amém? Não é só a oferta que você traz na igreja, não é dar tudo. Tome cuidado com quem diz que você tem que dar tudo. Sexto, preside, é o outro dom.
é o dom de administrar as coisas de Deus, de tudo aquilo que chega nas nossas mãos. Então é o dom da administração. Você ser um bom administrador é um dom de Deus. Amém? E o último, misericórdia. O dom da misericórdia. Você sabe qual é a diferença de graça e misericórdia? Graça é quando eu recebo algo que eu não mereço. Isso é graça. Misericórdia é quando eu mereço algo, mas Deus não faz pela sua misericórdia. Ou seja, a graça, eu não merecia ser a salvação, mas Ele me dá a salvação. Isso é graça. A misericórdia é, por tudo aquilo que eu fui, eu merecia ir para o inferno, para o fogo do inferno. Mas a misericórdia de Deus me resgata. E as Escrituras falam, quem faz isso, quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Tenha prazer na misericórdia. Amém? Deus quer despertar em nós os dons, queridos. Já me perguntaram assim, por que isso não acontece na igreja? Por que aquilo não acontece na igreja? Ou por que isso não acontece mais na igreja? Eu vou dizer para você o porquê. É porque nós estamos vivendo longe daquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós nos preocupamos com um monte de coisa. A gente vem na igreja, a gente dá o dízimo, dá a oferta, a gente canta as músicas e vai embora. Vem para a igreja vazio e sai daqui pior ainda. Porque nós não entendemos ainda o propósito de Deus. Aquilo que Deus nos escolheu, aquilo que Deus escolheu para que a gente faça. Esses dias eu mandei uma frase para um monte de irmãos da igreja aqui. Passei uma semana mandando, todo dia eu mandava uma frase. E tinha uma que eu não lembro, nem lembro agora, mas sei que falava das promessas. Aí uma irmã mandou para mim assim, falou, pastor, e como que a gente faz se a gente não conhece, se a gente não sabe qual é a promessa de Deus para as nossas vidas? Aí eu peguei e falei para ela assim, olha irmã, existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. Para me escrever todas para você, não vai dar os caracteres do WhatsApp. Mas eu vou te mandar 20 só. E sabe o que é triste? Essa é a realidade da igreja. As pessoas não conhecem as promessas de Deus. Por isso que elas continuam doentes. Por isso que elas continuam vazias. Por isso que elas continuam sem saber aonde ir. Eu selecionei 20 promessas de Deus e mandei com os versículos, a promessa da salvação, a promessa da paz, de viver em paz. Foram 20. Depois eu posso até colocar lá no grupo da igreja. Se alguém quiser, me manda no WhatsApp que eu passo para vocês. Sabe qual é a realidade? Nós não conhecemos a Bíblia. Não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. O que eu quero com isso tudo aqui? Não quero te fazer dormir, irmão. Não quero te fazer dormir com a minha pregação. Eu quero que você desperte. Tem coisas aqui dentro que só você pode fazer. Tem coisas em Jaraguá, irmãos, que o Antídio não vai poder fazer. Ele precisa do Anderson. Ele precisa do Xande. Ele precisa de nós. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu perguntar, quem daqui que está aqui, quem nasceu em Jaraguá, levanta a mão. Quem nasceu aqui e tem menos de 30 anos? Tem mais de 30 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você que não nasceu em Jaraguá, você já se perguntou por que Deus te trouxe para Jaraguá? Eu vou dizer para você o que na minha cabeça, na cabeça dos meus pais
em 90, tinha 10 anos de idade quando nós viemos para Jaraguá. Na nossa cabeça, nós viemos para Jaraguá porque nós queríamos crescer na vida. A maioria das pessoas que vêm para Jaraguá, elas vêm com o propósito de trabalhar, é ou não é? É verdade. O que está escrito na bandeira de Jaraguá? Ninguém sabe. Gente, vocês não sabem o que está escrito na bandeira de Jaraguá? Hã? Essa do pessoal que é nascido aqui. É, aqui. Grandeza pelo trabalho. Grandeza pelo trabalho. Jaraguá é uma cidade de oportunidades. As pessoas vêm, talvez na tua cabeça, eu vim porque eu queria uma oportunidade nova de vida. Eu vim porque eu queria mudar a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, isso é o que você pensa. Amém? Agora vocês olhem para mim. Isso é o que você pensa. Porque existe um poder muito maior do que aquilo que você pensa. Deus te trouxe para essa cidade porque existe algo na sua vida que só você pode fazer por essa cidade. Existe algo que só o Anderson pode fazer. Existe algo que só você pode fazer. Deus te trouxe. Existe uma soberania sobre tudo, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Ele governa as nossas vidas. Ele governa e Ele sabe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então?